Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse vídeo está sendo gravado agora sábado à tarde e eu tô acompanhando o processo de eleição do nosso Senado Federal, né? Por que é importante acompanhar isso? Porque pela Câmara dos Deputados e pelo Congresso Nacional do Senado, né? Que são voltados e pautados os projetos que vêm do governo federal. Quando houve a eleição, e a gente tem um mito muito perigoso de valorizar os cargos do executivo, e a gente acaba ignorando os cargos do legislativo, que são tão importantes quanto e em alguns casos até mais importantes. E seria extremamente importante a gente refletir sobre isso. Há uma briga muito grande, era para essa eleição ter sido feita e concluída ontem, e inclusive o chorão do bandido ladrão do Renan Calheiros, que já se safou de 5 processos de cassação, quis a presidência da Câmara do Congresso Nacional de qualquer forma. E eu, com muita felicidade, há pouco vi a desistência dele, porque ele viu que ia perder, então ao invés de perder assistindo, resolveu perder esperneando. O Renan Calheiros é um ladrão, um larápio, sujo, ainda compromete o povo da Bahia, porque ele, ao desistir da candidatura, ele ainda falou assim, o povo da Bahia me conhece. Lamento então aos baianos por conhecerem tão bem alguém que tem que ser extirpado da história. Um dos maiores apoiadores das regalias e dos privilégios do Senado. Um exemplo disso muito claro é que a gente sabe, vocês podem procurar aí, que o Congresso Nacional gasta por ano 5 bilhões de reais. A aposentadoria média de um senador é de 28 mil reais. E todas essas regalias foram conquistadas durante a gestão da liderança de Renan Calheiros. E ao vê-lo desistindo, eu fiquei profundamente contente, né, de ver que essa nova política está realmente trabalhando. E para ver, até para demonstrar uma questão de mente aberta, como eu não escondo de ninguém que eu sou um conservador, há pensadores, teóricos e historiadores, especialistas que de várias áreas, inclusive não só da história, que trouxeram e trazem uma excelente obra de conhecimento, estudo e raciocínio. Para você que assiste o meu canal, desde já vou até pedir, né? Se inscreva, clique no sininho, compartilhe, comente, dê um like. Vamos tentar colaborar de alguma forma. Eu trouxe algumas obras que eu acho que são poucas, tá? São poucas, mas que me auxiliaram muito na maneira de ver, interpretar e compreender o mundo, a realidade, o Brasil, a sociedade de uma forma geral, tá? Enquanto isso está acontecendo a eleição para presidente do Senado. As reformas que nós precisamos aprovar, como a da Previdência, tributária, se Renan Calheiros fosse o presidente, com certeza não aconteceria, né? E ainda tem gente que com esse rombo fiscal, tributário, ainda defende que não haja uma reforma, né? Você pega países de primeiro mundo, como eu disse em posts meus das minhas redes sociais, tem países que não tem salário mínimo e a população ganha muito bem, né? Vou tomar por um exemplo, um que tem, a Irlanda, né? A Irlanda, o salário mínimo lá é de 8 euros. Ninguém pode ganhar menos que 8 euros. E a pessoa ganha pelo que ela trabalha, né? Não tem férias, 13º, nada disso.
que é o que acontece no nosso sistema, né? Que na realidade esse dinheiro que você, trabalhador, recebe a mais é descontado do seu pagamento para lhe ser pago depois, sendo que você poderia receber pelo que você já trabalhou. É uma forma de dizer que a população não sabe economizar. Em partes, talvez tenha razão, fomos acostumados dessa forma, mas ainda assim buscar o conhecimento e saber que há outros mecanismos é importante. E ler, estudar é uma das principais formas, dos principais mecanismos, e eu acho que é o fundamental. Para isso eu trouxe algumas obras que eu uso, não só nos meus estudos, como da minha formação, tá? A primeira delas eu acho que é a principal sobre leitura. Foi um livro que eu achei fundamental, que é um livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros. É um livro que, conforme você vai lendo, você vai tendo contato com informações que parecem tão básicas, tão primordiais, mas que você nunca parou para pensar. Eu pesquisei sobre o autor, o Mortimer Adler. Ele é um democrata, né? É americano. Fez esse livro e tem outros livros dele, como escrever livros e por aí vai. Mas é um livro que me ajudou muito na maneira de compreender outras leituras, desde as mais simples às mais complexas. Existe o jeito certo, por exemplo, de você ler um gibi e o jeito certo de você ler uma obra literária. Vamos até, por exemplo, comparar um gibi da Turma da Mônica ou Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Você não pode ler os dois da mesma forma. Tem uma técnica exata para você ler cada um, para potencializar a sua compreensão. Então, me desculpem, antes de qualquer leitura, eu recomendo este livro, tá? Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Excelente obra, tá? E aí, no meu campo de história, para até nos situarmos, meus alunos, principalmente que já estão aí no ensino médio, tudo, devem estar de saco cheio, que eu sempre passei muito documentário e usei muita informação dessa obra, que é o História do Brasil, de Boris Fausto, né, onde tem um compilado de documentários de 8 vídeos de meia hora cada um, onde ele faz um pincelado de tudo que ele traz nesse livro, que permeia o Brasil do seu descobrimento até uma linha do tempo muito bem abrangente, até 2008, tá? Já tem 10 anos de atraso histórico, digamos aqui, né? Digamos assim, sobre o processo histórico brasileiro, mas ainda assim é uma obra muito completa, cheia de riquezas, detalhes econômicos, dados, fatos, documentos, que é o principal, tá? Então, para você que quer se situar sobre o que vem acontecendo e o que veio acontecendo no Brasil, porque você está assim hoje, com ou sem dinheiro, com ou sem essa política, é uma obra bem interessante para refletir. Um outro que é muito importante é de um historiador que tem um alinhamento comunista, tá? Um alinhamento comunista mais arcaico, digamos assim, que é o do pai do Chico Buarque, o cantor, né? Que é o historiador Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Eu tenho um livro de uma coleção enciclopédica, que é um livro muito bom. Traz informações a respeito do Brasil, com misturas de idiomas, tem muita coisa de francês aqui dentro. Esse é um livro que já foi revisado algumas vezes e traz muito do comportamento do brasileiro, da cultura brasileira, tá? É importante, é um livro independente de seu posicionamento político. É um livro importante para você compreender a história e a cultura brasileira. Para os que querem se aprofundar mais numa questão política e econômica, um outro livro muito bom que eu recomendo é o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado,
tá? É um outro livro de coleção enciclopédica que eu tenho, tudo bem? Onde ele faz uma análise bem abrangente, profunda e muito precisa das fases econômicas brasileiras, né? Que vem do pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, café. Então, esses 4 pilares econômicos brasileiros ele traça muito bem nesse livro. Uns outros 2 que eu trarei, não vou parar por aí, mais controversos, um que se falou muito nas últimas eleições por conta do direcionamento e da defesa da posição militar do presidente Jair Bolsonaro, que é um capitão reformado do Exército e do seu corpo administrativo, que é formado em grande parte por militares. Eu trago para vocês o do Marcos Napolitano, 1964, História do Regime Militar Brasileiro. Esse livro é fundamental. Ele tem uma riqueza absoluta de documentos, provas, de como se implantou, por que se implantou e como se desenvolveu o regime militar, tanto nos aspectos políticos, econômicos, sociais, as causas, motivos, razões de erros e acertos do regime militar. É um livro necessário para quem critica muito a ditadura, é uma pesquisa aprofundada, excelente. E um que faz você refletir o seu papel de brasileiro, que na realidade não é bem um livro, é um compilado. É um compilado de publicações feitas pelo jornalista Felipe Moura Brasil, onde ele fez um compilado de artigos publicados pelo professor Olavo de Carvalho. O Felipe Moura Brasil, quer gostem, quer não, quer olhem ou não, é um dos melhores jornalistas do Brasil. Ele tem o canal, ele faz parte do canal O Antagonista. Colocarei link aí na descrição. E também tem o seu espaço nos programas da Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan. Ele, inclusive, eu diria que é um dos melhores jornalistas do Brasil da atualidade. Ele fez a organização e a publicação do O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Esse livro eu acho que é um divisor de águas cultural brasileiro. Qualquer um que ler esse livro reflete sobre a sua posição, sobre a sua condição, sobre o senso comum, sobre a noção de brasilidade, sobre a noção de certo e errado. Pode ser, e até acho natural, que tenham coisas do quais a gente concorde ou não, mas ainda assim nos faz refletir. E eu acho que isso que é o papel principal de uma obra literária, nos fazer mergulhar na reflexão daquilo que nos é exposto. No mais, o Brasil vence mais uma vez. Renan está fora da presidência do Senado brasileiro. Desejo a todos um bom final de semana, que fiquem com Deus e até o próximo vídeo.